Boa noite, pessoal. Boa noite, todo mundo que já está entrando. Dando a Jaque. Acho que a Jaque está entrando já. Oi, Oi, Jaque. boa noite. Boa noite, tudo bem? Tudo bom? Tá me escutando direitinho? Eu tô, você também tá me ouvindo? Tô. Então, tá bom. Deixa eu te... Dessa vez deu certo a minha câmera. Dessa vez o pessoal vai conseguir ver nós duas, né? É, O se o pessoal pessoal tá vendo? puder dar um ok, né, que tá ouvindo e que tá nos vendo também, é legal ter esse retorno de vocês. Tá vendo que tem várias pessoas entrando, já quero agradecer a presença de todos. É importante a gente falar também que era para o Lincoln estar comigo hoje, mas o Lincoln teve alguns problemas e não conseguiu estar com a gente. Tá tudo bem com ele, mas aí então a Jaque veio para nos ajudar então aqui nessa live. Obrigada, viu, Jaque? Nada, Van, é um prazer estar aqui conversando um pouquinho com o pessoal, ajudando, né? E hoje a gente vai estar respondendo perguntas, né, Van? E a Perguntas gente que o recebeu, pessoal enviou pelo Facebook, pelo Instagram, nos WhatsApps também, nossos WhatsApps pessoais, né? sim, a gente recebeu então várias perguntas, algumas foram parecidas, então a gente meio que compilou e, Sim. e vai oferecer então as respostas. Obrigada a todos que nos enviaram as perguntas, que participaram com a gente aí dessa enquete, do que o pessoal tinha dúvida, né? E, e aí acho que a gente pode dar sequência então, né? Van, se apresenta primeiro, né? Porque pode ser que tenha alguém aí que Verdade, não conhece. esqueci, bem lembrado, obrigada, Jaque. A gente fica preocupado com o tempo, né? Porque é É. corrida aqui no Instagram, e aí acaba, acabei me esquecendo, desculpa. Então, eu sou a Vanessa Maioral, eu sou educadora física e psicopedagoga. Agora eu estou fazendo uma nova formação em terapia ocupacional, né? Estou indo para o quarto semestre de terapia ocupacional. Eu atendo pessoas no espectro do autismo desde 2008. Nossa, faz tempo. Eu conheci o programa da Inspirados pelo Autismo, então, em com uma criança que eu comecei como voluntária. E aí eu fui me apaixonando pela abordagem cada vez mais, fui fazendo outros cursos, né, para poder ajudar as minhas crianças. Aí comecei a trabalhar em clínicas, trabalhei como mediação escolar também, né? E eu atendo então crianças, adultos e adolescentes aqui em São Paulo. Acho que é isso, né? Ok? Só isso, Van. Meu nome é Catherine França, eu sou psicóloga. Assim como Vanessa, eu comecei no mundo do autismo trabalhando com uma criança também. Na época ele tinha 2 anos e meio, hoje ele está com 13, eu acompanho ele ainda. Eu fiz algumas outras formações depois de psicologia. Eu me formei em terapia sistêmica de família e casal, para poder ajudar um pouquinho mais as nossas famílias. E depois eu fui recebendo a demanda, né, de adolescentes e adultos dentro do espectro do autismo. E aí eu fiz mais outras 3 formações em terapia GMDR, Brain Spot e MATES, que é uma terapia de reprocessamento de questão emocional, né? Ajudar a criança a processar algumas questões emocionais. E aí eu trabalho há 10 anos com pessoas com autismo, né? E na Inspirados pelo Autismo estou desde sempre, né? Desde quando comecei a trabalhar com pessoas com autismo. Vamos falar de algumas perguntas? Olá.
que você acha de eu ler a pergunta e você responder? Pode ser? Legal. Só avisar também, pessoal, a gente selecionou algumas perguntas que eram comuns, né? Mas se vocês tiverem algumas perguntas pontuais aí, a gente tiver tempo, a gente responde as perguntas também ao vivo, né, Van? Pode ser? Perfeito, perfeito, legal. Vamos lá então. Então, vamos lá para algumas e a primeira então que a gente selecionou foi essa aqui. Jaque, como que a gente pode ajudar nas horas em que a criança está fazendo ecolalia e estereotipia? Legal. Foi uma dúvida bem comum, né, Van? E as famílias, às vezes, elas falam, o que que eu faço quando o meu filho está, por exemplo, lá girando a tampa da panela? Ou ele fica fazendo sonzinhos repetitivos, né? Então, a gente precisa entender o porquê, qual é a função desse comportamento para a criança, né? Então, aí o que a gente tem? A gente tem as ecolalias, né? Que a gente fala que é ecolalia tardia, imediata e a mitigada, né? A tardia é quando a criança às vezes escuta algo há uma semana atrás, né? Há um tempo atrás e ela repete. Imediata é quando às vezes você acabou de falar algo para a criança, ela repete o que você falou. E a mitigada é o que a gente fala que é ecolalia dentro de contexto. Imagina que a mamãe vai chamar a criança para escovar dente. E aí ele assistiu na Peppa Pig uma frase onde a Peppa Pig fala: adoro escovar dente com pasta de tutti-frutti. E aí, na hora que a mãe vai e fala para ele, vamos escovar dente, ele traz essa frase lá da Peppa Pig e consegue usar dentro do contexto, no momento onde a gente está falando sobre escovar os dentes. Né? E aí a gente tem as ecolalias, que são as repetições verbais, e o que a gente fala, chama, né, de movimentos repetitivos motores, que podem ser os finos, né? E ficar brincando com fiozinho, brincando com detalhes dos brinquedos, ou podem ser os grossos, que é fazer circuito, fazer flap com as mãos, pular, né? Então a gente precisa pensar o que está por trás desse comportamento primeiro para eu entender o que eu vou fazer, Eu né? conheço Então a crianças gente que sabe. ficam tirando papel de parede, né? Fica com aquele, sempre tá tirando papel de parede, aquela coisinha, né? Você Sim, falou do filme, lembrei disso. sim, e aí você foi trazendo esse exemplo, Vó, me lembra também que você trouxe um exemplo que alguns comportamentos repetitivos da criança, que as pessoas chamam de estereotipia, né? Na Inspirados pelo Autismo a gente chama de comportamentos repetitivos e ou de isolamento, eles podem se tornar comportamentos indesejáveis, né, Van? Aí teria um monte de coisa para a gente falar de como lidar com esses comportamentos É. específicos, E aí a tá? gente Que pode lembrar da nossa live de comportamentos indesejados, que o pessoal pode ver lá no nosso IGTV, voltar lá, e aí dar uma olhada então, porque aí vai um pouco para esse outro lado, né, Jaque? Exatamente. Então, o que a gente sabe? Pessoas e ambientes, eles são dinâmicos, eles são imprevisíveis. Ou seja, é um pouquinho difícil de controlar pessoas e alguns ambientes. Então, a gente percebe que, às vezes, os comportamentos repetitivos, os comportamentos de isolamento, os repetitivos entre a arcolaria, que veio na pergunta, os comportamentos motores, eles meio que bloqueiam a interação. Quando a pessoa faz aquele comportamento, ela está querendo bloquear porque ela não está dando conta de lidar, né, com aqueles desafios sociais. E aí, às vezes, elas se fixam em objetos também, né, Van? Por quê? Porque os objetos, eles são mais previsíveis do que pessoas, né? A pessoa consegue controlar mais. Então, você vai observar que essas crianças dentro do espectro do autismo, elas bloqueiam a interação social e elas se envolvem em atividades repetitivas, seja com o corpo delas, fazendo os movimentos, ou seja, os comportamentos repetitivos com objetos, né? Manipulando objetos de forma repetitiva. E aí a gente tem algumas funções, né, para esse comportamento. O que significa isso, funções? Significa que se eu faço um comportamento, é porque eu quero algo, né? Ou seja, me comunicar, ou seja, alguma coisa para eu sentir, né? Eu acho muito legal a gente ler autobiografia de pessoas dentro do espectro, né, Van? É uma coisa que a gente faz muito, porque eles falam muito sobre essa questão dos comportamentos efetivos, que são chamados também de ismos, né? É ismo, Isso. Van? Ismos, Ismos, né? ismos. Que eles falam que isso traz calma, Ismo ou conforto, estimes em inglês, né? sim, né? Isso. Então, algumas das funções desses comportamentos repetitivos, ecolalias, comportamentos repetitivos motores, pode ser autorregulação emocional. Às vezes a criança está tentando lidar com alguma frustração, com alguma negativa. Isso, obrigada, falaram instinto.
alguma negativa do ambiente, né? Ela está tentando lidar com alguma sensação, ela está muito ansiosa diante de algum evento. Ou pode ser que ela está tentando digerir e entender algumas emoções que ela está sentindo, por exemplo, medo, felicidade, tristeza, né? Então, eu lembro muito de algumas crianças que quando acontecem algo, né? Aparentemente, alguma coisa até traumática, aparentemente parece que elas não estão, né? Prestando atenção no que aconteceu, mas a gente percebe que depois de um tempo aumenta, às vezes, a ecolalia, a pessoa fica falando de forma mais repetitiva em relação a algum assunto, aumenta alguns movimentos motores, ou seja, essa pessoa está tentando digerir toda essa situação que ela está vivenciando. Existem umas outras funções também para o comportamento repetitivo de isolamento, que é o sensorial, né? Que eu acho que é o mais comum, né? Que a gente fala muito, né? Essa criança pode estar lidando com bombardeio sensorial. Os órgãos do sentido dela estão sobrecarregados, né? Sobrecarregou o sistema nervoso dela, e aí ela precisa desses comportamentos, né? Para bloquear a interação e conseguir digerir, né, e processar todas essas informações que estão acontecendo. Aí a gente vai ver, né, por exemplo, crianças que estão no shopping, ficam pulando, né, ficam olhando para as luzes, ficam fascinadas em números, onde elas verem números, luzinhas, Elas letras, elas ficam, fazem flapping, né? o corpo corre também, né? Ah, então, o que, que a gente tem? Crianças também ficam fazendo sonzinhos, né? São sons aparentemente sem função comunicativa ou repetindo palavras e frases também, né? Tem um também que eu acho que a gente fala muito pouco sobre esses momentos onde a criança apresenta comportamentos repetitivos e motores e ecolalias, que é quando elas estão se concentrando, né? Às vezes a criança está aprendendo uma nova habilidade e aí ela entra no processo de repetição. Então, algumas crianças, por exemplo, elas tapam os ouvidos. Eu atendo uma criança que ela faz isso. Quando a gente está na atividade, ela tapa o ouvido e fica fazendo. E aí, o que, que eu fiz? Né? Uma vez eu falei, tá, vou ver o que, que ele sente quando ele faz isso. E aí, percebe que quando você tapa o seu ouvido e você fala, é como se você bloqueasse o barulho externo e você se concentrasse mais no som da sua voz, né? Tentem fazer isso para vocês perceberem como que é interessante, né? Na prática, a gente se colocar no lugar das crianças e ver que, olha, que realmente funciona, você consegue se concentrar mais e às vezes até prestar atenção mais no que a pessoa está falando com você. Eu gosto de dar um exemplo também, Ivan, da Júlia, não sei se você lembra, que ela relatou uma vez que ela estava em um processo terapêutico com um adulto, e durante todo o processo terapêutico ele ficava alinhando clips. Ficava alinhando, e ela ok, né? Fez todo o processo terapêutico com ele, e aí no final ela perguntou para ele por que, que ele ficava alinhando clips. E aí, legal, que ele era altamente verbal, ele explicou para ela que ele não iria conseguir prestar atenção no que ela estava trabalhando com ele se ele não alinhasse o clips. Aí ela falou, nossa, mas como assim? Aí ele explicou, olha, quando você fala, você varia o tom da voz, os seus movimentos, o movimento do cabelo, dos cílios, as expressões faciais do seu rosto, né? Isso tudo me distrai. Então eu preciso focar em algo para eu conseguir me concentrar e aprender, né? Então é muito legal, né, Val? Porque isso já nos ensina uma coisa. Se a pessoa faz um comportamento repetitivo, né, seja ecolalia ou seja motor, para se concentrar, tá na sala de aula e eu impeço ela de fazer aquele comportamento, eu estou impedindo ela de usar o recurso que ela tem para conseguir, né, prestar atenção ou se concentrar em algo, né? Isso é muito importante, né, Van? É claro que vai ter alguns comportamentos repetitivos, motores, verbais, que passam a ser indesejáveis em alguns lugares. Aí esses comportamentos a gente vai redirecionar, né, Van? Sim. Eu pensei também, Van, nessa pergunta, em relação a lidar com a imprevisibilidade, falta de controle das pessoas e dos ambientes. Então, a gente percebe que as crianças tendem a aumentar mais comportamentos, às vezes, repetitivos, de isolamento que a gente faz, pode ser colarias ou verbais, para conseguir lidar mais com toda essa imprevisibilidade. Então, quando elas saem de casa,
e vai para a escola, a tendência deles é aumentar comportamentos lá na escola, porque a escola tem muito mais bombardeio sensorial, tem muito mais imprevisibilidade. Ela vai lidar muito, ela vai se frustrar muito mais às vezes na escola do que em casa. Então a gente percebe que a tendência é sair de casa, foi para a escola, vai aumentar um pouquinho mais dos comportamentos de isolamento, né, em repetição, assim como se ela for no shopping, assim como ela for em outros espaços que fazem com que ela vivencie mais bombardeio sensorial, né? Eu também tenho um adolescente que ele fala que quando ele tá nesses comportamentos, porque hoje ele consegue dizer assim como o do Clipes, né? Então, às vezes, ele para, ele faz alguma coisa assim com a mão, dá uma olhada, e aí a gente perguntou, né, por que que você faz isso, né? Aí ele falou, porque a primeira resposta foi, é óbvio, você não sabe? Aí eu, não sei, né? Ele porque quando eu faço isso, além de eu descansar a minha mente e descansar o meu corpo, olha só, eu consigo pensar melhor no que você está me ensinando. É como aquilo que a gente fala, às vezes, quando a gente recebe uma informação, você fala, pera, deixa eu processar primeiro, deixa eu digerir a informação para depois, então, eu conseguir te dar uma resposta ou pensar alguma coisa dentro da nossa vida, né? Então eu percebi que assim, então para ele quando ele tinha esse momento, eu realmente dava um espaço, esperava um pouquinho e aí ele retomava. Ou ele retomava dizendo que não sabia o que que era para fazer, ou então ele tentava executar a tarefa e a gente ia construindo junto. É muito bacana e acho que é importante respeitar então esses momentos, identificar primeiro, né, para então poder criar as estratégias que a gente falou aqui agora. Sim, então se nós identificamos que é um comportamento repetitivo, né, uma colalia, um movimento motor, que tem fundo sensorial, então a gente já sabe que a gente precisa procurar, né, acomodações sensoriais, estratégias sensoriais que vão ajudar a criança a lidar mais com aquele estímulo, né? Então, se a criança não consegue ficar na sala porque está muito barulho e aí ela faz bastante comportamento repetitivo para se autoemular, a gente pode, por exemplo, utilizar fones de ouvido, né? Para abafar um pouquinho mais, né? A gente pode usar bolinhas sensoriais para ela se movimentar mais, apertar a bolinha. A gente pode usar um disco sensorial, né? É uma espécie de plataforma, né? Que a criança. É plataforma que fala, Van? Que a criança consegue Uma sentar, base, né? Uma base que ela senta, né? e aí ela senta, mas ela consegue se movimentar ao mesmo tempo, Sim. né? Então, ela me lembrou também de adolescentes que fazem perguntas repetitivas, né? E especificamente me lembrou de uma adolescente que eu trabalhei com ela tinha mais ou menos 12 anos quando ela veio para mim, e ela tinha uma ansiedade na hora de interagir com as pessoas. Você percebia que era tão difícil para ela esse momento de iniciar uma interação, que ela recorria a uma série de perguntas, sequências de perguntas repetitivas, e às vezes ela nem esperava a pessoa responder a pergunta, ela já fazia a segunda pergunta, ou seja, ela não estava muito Uhum. interessada na resposta, ela queria fazer esse ritual, porque era muito difícil para ela lidar com essa iniciar uma interação. Então, eu lembro que ela falava, ela nem apresentava, oi, meu nome é Manu, nada. Ela chegava nas pessoas e falava, você tem cachorro? Qual o nome do seu cachorro? Qual a raça do seu cachorro? Qual a cor do seu cachorro? Seu cachorro tem filhotinho? Então, assim, aí o assunto ficava sempre no cachorro, né? Quando ela terminava aquele ritual de umas 7 perguntas, ela voltava para a primeira pergunta e começava tudo de novo, Sim. né? É, e acho que a gente pode ir para a próxima pergunta, né? Sim, Porque a vamos. gente tem outras e aí a gente acaba que se demandando muito, mas acho que ficou bem respondida. Se tiver mais alguém, Uhum. se tiver mais algumas outras perguntas, podem ir mandando se der tempo, a gente ainda responde, né? Então a Bom, próxima. tem uma pergunta de um participante aqui, aliás, vieram várias perguntas diferenciando os métodos, né? Teve uma pergunta também sobre o Sunrise, como que é o método Sunrise para fazer a alfabetização, né? E a gente acha muito legal, pessoal, a dúvida de vocês, de querer saber a diferença, né? A gente costuma responder mais sobre a Inspirados, né? Até porque eu trabalho há 10 anos, né? Você trabalha mais quantos? 20 anos? Não, né? Ui, Então, assim, vale a ser. nossa experiência é com
método responsivo da Inspirados pelo Autismo, né? Então, para não correr o risco, das vezes, a gente falar alguma coisa, né, por não conhecer, por não me aprofundar em outra abordagem, a gente prefere nem falar muito de diferença, né? A gente vai falar, por exemplo, alguém perguntou, né, como é o processo de alfabetização, né? Então, vamos falar um pouquinho, então, vamos responder sobre Sim, sim. alfabetização. Então, a pergunta foi específica, como que é o método de alfabetização através do método Sunrise. Então, a gente vai falar como a gente faz a alfabetização na Inspirados pelo Autismo, né? Algumas pessoas sabem que a nossa abordagem vem bem na linha do Sunrise, que foi a base, até porque a Mari, né, que é a nossa diretora da Inspirados, nossa orientadora, ela teve uma formação com eles, acho que é importante a gente falar isso, mas a gente não tem mais vínculo com o Instituto do Sunrise, né? A gente hoje trabalha com o método da Inspirados pelo Autismo. Então, assim, vamos falar a alfabetização dentro do programa da Inspirados pelo Autismo, né? Então, assim, acho que o primeiro passo de tudo é entender em que estágio da alfabetização essa criança tá. E aí sim a gente vai começar a criar metas. Mas um passinho antes disso ainda é tentar entender se essa criança está preparada, né, para a alfabetização. Porque às vezes tem crianças que chegam para a gente e o pai, a gente entende, né, tá naquela ansiedade da criança escrever, da criança ler, mas a criança ainda tem outros passos que ela precisa percorrer para então chegar na parte de alfabetização. Porque se a gente pula a gente pode, inclusive, não fortalecer essa habilidade, a gente pode frustrar essa criança, que é como se eu desse algo muito difícil que não está ainda para ela. Isso não significa que ela não vai alcançar a alfabetização, né? Mas a gente, antes disso, é importante ver, então, em que fase que ela está. Isso é o mais importante, se ela está preparada. E mesmo que ela ainda não esteja pronta para a alfabetização de fato, a gente vai trabalhar com conceitos, né, que são base anterior e outras coisas que pode ser alinhado, então, com a escola, com a família e com a equipe multidisciplinar dessa criança, com os terapeutas incluídos nesse programa, então, né? Então, a gente vai, então, ver os passos que a gente vai criar junto com a equipe escolar. É importante, então, eu, por exemplo, quando chega uma criança, eu já começo a perceber, mas antes mesmo dessa questão de alfabetização, eu costumo marcar reuniões iniciais e frequentes com a equipe escolar. Eu costumo criar grupos de WhatsApp, a gente tem trocas, atividades bem para o meu e-mail, a gente dá uma olhada, né? A gente tenta, então, construir, alinhar com a equipe escolar e com a família para que todos mantenham a mesma linha com essa criança. Porque senão fica eu falando uma coisa, tentando trabalhar uma coisa, a escola outra, e a família outra, os outros terapeutas outra, e aí a criança fica perdida nesse processo. Então é importante construir uma linha, né, de metas e estratégias com essa criança dentro do programa de desenvolvimento. Então vamos pensar então que a gente delimitou onde que está essa criança, e eu procurei um exemplo aqui, mas pode ser que a sua criança não está dentro desse exemplo, ela está antes ou está muito além. Então, assim, eu vou falar porque, assim, existem vários estágios para várias crianças, então fica difícil a gente querer delimitar uma coisa só para todo mundo, mas é só para dar um exemplo, então, diante da pergunta que nos mandaram, né, Jaque? Então, a Uhum. gente vai, então, primeiro de tudo, depois que a gente criou essas metas e criou as nossas estratégias, a gente vai ver os interesses dessa criança, né? E os interesses dessa criança e ação motivadora que a gente pode colocar, porque como a gente fala de uma abordagem motivacional e interacionista, a gente ainda vai continuar trabalhando os interesses e as ações motivadoras para essa criança. Para nós é muito importante isso, os interesses. Eu acho que acho que a gente coloca até mais importante que as próprias metas, né? Porque a gente quer engajar, a gente quer motivar ela, então, a esse processo de ensino-aprendizagem. Então, a gente lista preferências sensoriais, de preferências de personagem, de música, de livros, de jogos, pontos específicos de uma cena, de um desenho que essa criança tanto gosta, né? Mas assim, bem específico mesmo para a gente poder, então, criar as nossas atividades. E aí, dentro das atividades, sim, a gente coloca, então, metas, os interesses e constrói atividade. Então, aí eu pensei num exemplo aqui, né, de como que a gente organiza essa brincadeira. Então,
Vamos supor que tem uma criança que ela gosta da Peppa Pig, ela ama a Peppa Pig. E aí a gente vai criar uma atividade, então, com esse interesse. Ok, tenho esse interesse da Peppa Pig. E aí eu posso fazer o quê? Eu posso confeccionar as imagens, imprimir as imagens, plastificar, se for uma coisa que você for usar mais, ainda mais para você profissional que pode usar com outras crianças, inclusive essa atividade. Então acho que é legal plastificar para dar para usar várias vezes. E aí eu posso ter, então, dentro de cartões, de envelopes, desculpa, letras móveis com o nome dos personagens. Então, Peppa, Peppa Pig. E tudo bem que pig é porco em inglês. Nessa brincadeira aqui ainda não precisa ter muito esse sentido do que a gente vai trabalhar, né? E aí, do que da linguagem, vamos pensar assim, né? Do nome do personagem. Aí a gente pode colocar papai, o George pode vir a palavra irmão também, né? E o nome dele também. É a mamãe. E pode ter o outro, coelho, dona coelha. Agora eu não lembro todos, mas aí você pode explorar. Então pode vir um envelope com a imagem do personagem e dentro as letras novas. A gente pode, então, no estágio anterior, ter já o nome e a criança ter que colocar em cima a sequência e ela tem esse apoio visual. Mas depois esse apoio visual pode tirar e ver se ela. Você embaralha as letras e você pode ver se ela consegue encaixar. Você pode dar um modelo para ela de como fazer isso também antes, né? Então tudo vai depender em que estágio que essa criança está. E aí, depois, o que a gente pode fazer? Se ela curte muito, por exemplo, uma cena dessa Peppa Pig, né? Uma cena específica. Você pode pegar, então, esses personagens e construir uma história com ela, brincar de fazer história, ou ter um espaço dentro do consultório, dentro da fase do quarto de brincar dessa criança, que pode ser a poça de lama, e pode ser algo bem divertido. Pode levar os personagens todos para ir para a poça de lama, né? Assim que vocês conseguem confeccionar, realizar essa atividade. Vocês podem também, por exemplo, para crianças de um estágio um pouquinho anterior, se ela está só nas vogais, pode vir a palavra mamãe, mas ela vai ter que encaixar só as vogais, só vai ter as consoantes lá. E ela só vai ter que encaixar ou então circular as consoantes, né? As vogais, desculpa. Ou as sílabas. Aí depende muito do estágio que essa pessoa se encontra, né? Então depende muito para a gente trabalhar as habilidades cognitivas acadêmicas, vai depender mesmo do estágio que ela se encontra. A gente costuma. Oi, Jaque, Eu lembro, desculpa. não, eu ia só contribuir um pouquinho com Pode o trabalho contribuir. que fez com o Davi, né? Eu acompanhei o Davi junto com a Fernanda também. Éramos mediadoras dele e também fazíamos o trabalho. Ele tinha um quarto de brincar na casa dele e a gente tinha um programa domiciliar também. Então, o que a gente sempre tentava fazer, né? Antecipar. Então, se a gente já sabe qual é o plano de atividade, a gente pedia qual é o plano de atividade da próxima semana, né? E aí, o que a gente fazia? Trazia esse plano de atividade para o quarto de brincar, para casa, e a gente trabalhava de forma antecipada os conteúdos escolares, as metas acadêmicas que ele tinha, fazendo isso que você fez, associando com atividades prazerosas, né? Porque o nosso objetivo em si, né? Até porque eu sou psicóloga, né, Van? A sua formação inicial era educadora física, depois você acabou fazendo psicopedagogia, não era em si o processo de alfabetizar. É claro que quem iria fazer a alfabetização era A gente o ampara, né? pedagogo, né, o educador. Mas é um trabalho bem interessante porque a gente consegue ajudar a criança no sentido de antecipar um conteúdo, que isso já facilita muito para ela, né? Quando o professor chega e fala daquilo, já é familiar para ela aqueles nominhos, aquelas palavras, aquele conceito. E aí a gente também, trabalhando de forma motivacional, né? A gente está ajudando a criança a criar uma memória positiva em relação àquele conteúdo. Né? Então, na hora que o professor vai apresentar para ela, ela já tem toda uma memória, né, de situações prazerosas que ela vivenciou com aquele conteúdo. Sim. A, a Fábia tá falando assim, ó. Então, dentro do interesse, aumenta o repertório de brincadeira para aprendizagem? Então a gente pega o interesse dela, sim, e pode expandir, então, esse repertório, né? Tanto de brincadeira como de aprendizagem. Em relação a isso, a pergunta da Fábia, no trabalho com o Davi, eu lembro que a gente teve que fazer com ele
a evolução de todos os animais, desde a planta, né, até todos os seres vivos. Então, a gente fez uma linha do tempo, por exemplo, que era um conteúdo escolar e acadêmico, ele precisaria saber disso. Mas nós sabíamos que ele tinha alguns hiperfocos de personagens específicos. Então, a gente trouxe as imagens dos animais reais, então tinha lá a alga, né? Os artrópodes, os mamíferos, os animais que a gente precisava apresentar para ele, que não era interessante para ele, mas nós tínhamos os personagens que ele gostava. Por exemplo, ele era apaixonado por galinha pintadinha. Então, se você for ver os personagens da galinha pintadinha, tem tudo lá. Tem inseto, tem planta, tem mamífero, né? Então, o que nós fizemos? Nós mesclávamos, né, essas imagens dos hiperfocos do interesse dele, e aí nós íamos apresentando para ele outros animais diferentes e o conteúdo que ele precisava aprender. Então, assim a gente vai aumentando o repertório da criança. Eu tinha uma criança que ele não gostava muito da parte, aquele textos enorme que vinha, por exemplo, na aula de história. E não gostava muito de história. E eles estavam falando de descobrimento do Brasil. E aí eu falei, ok, então vamos lá. Então a gente pegou, nessa época eu trabalhava com outros facilitadores, né, nesse programa, e a gente trouxe em cenas o descobrimento do Brasil, porque aí ele curtia histórias em quadrinho, e a gente encenou, né? Então a gente pareceu todo fantasiado, né? Pedro Alves Cabral, e como criando várias coisas sobre o descobrimento do Brasil. E foi bem bacana, porque a gente conseguiu, então, contribuir para essa parte da aula de história, mas é que nem você disse, antes eu fui até a escola, pegou todo o conteúdo, que ia ser dado, a gente também fazia antecipado, e a gente percebeu que só fortaleceu essa habilidade dessa criança e também o interesse dela de. A gente, inclusive, trouxe, se eu não me engano, os personagens do Descobrir, eram os personagens da Turma da Mônica, porque ele gostava muito, né? Então a gente expandiu esse interesse e investiu então nessa meta que era a parte de história. Foi bem bacana também. É, existem crianças também que a gente, antes de trabalhar, quando a criança que está um pouco com muita dificuldade na parte de alfabetização, que a gente costuma fazer também, fortalecer outras habilidades, né? Às vezes a habilidade da comunicação ou a habilidade Atenção cognitiva mesmo, compartilhada, né? atenção compartilhada, porque aí quando a gente investe em, em expandir e melhorar essas habilidades, aos poucos a gente vai colocando essas metas acadêmicas, né? Porque se é tão difícil para ela, porque alguma coisinha está acontecendo. Então, acho que vale verificar, né, como é que está essa criança, então, para então traçar essas metas. Que às vezes nem sempre vai caminhar para a parte onde a gente trabalha outras coisas, que eu disse no começo, para então trabalhar a alfabetização. Ok, vamos. Acho que a gente pode ir para outra, então, né? Tem uma pergunta aqui, Ivan, que Ah, surgiu, da Karina, que ela fala, e quando a criança ela está hiperfocada no avião, ela para de brincar e interagir, ela quer ficar só olhando para o avião, né? Tem um pouco a ver com o que a gente falou já, né? Respondeu a pergunta sobre comportamentos repetitivos, né? E de isolamento, né? Então a gente sabe que existem quatro estados de disponibilidade. O que significa quatro estados de disponibilidade? São estados onde a nossa criança ela pode apresentar que vão nos orientar e compreender se ela está no momento onde ela está aberta para interagir ou se ela está no momento onde ela está precisando se organizar, se autorregular, ou por uma questão sensorial, ou por uma questão orgânica, né? Ou por uma questão de que ela acabou de fazer uma atividade com você, ela interagiu com você. Às vezes é só 5 minutos, a gente fala, mas foi só 5 minutos, mas foi só 10 minutos. Mas para aquela criança já foi muito difícil. É como se ela estivesse já sobrecarregada e aí ela precisa por um tempo se isolar, né? Então, quando a criança está em isolamento, quais são os sinais que a criança nos dá de que ela está em isolamento? Ela geralmente ela não faz tanto contato visual, ou o contato visual ele está ausente ou ele está limitado, né? Bem pouquinho, ou ela pensando em passa o olho por contato, tem você. criança.
pensando em contato visual, tem criança que mostra claramente, ela vira, você tá ali com ela faz isso aqui, pega o que tá brincando, se é pecinhas, alguma coisa, e ela dá as costas mesmo, né? Como dizendo assim, não tô pronta, agora eu não quero, né? Vira de costa mesmo, eu não tô pronta, né? Geralmente essa criança, ela não permite que você manipule os objetos que ela está utilizando em isolamento. Então, se ele estiver brincando com o aviãozinho, você for lá brincar com o aviãozinho também, ou pegar o aviãozinho que ele está usando, talvez ele não permita, ou seja, ele não está flexível para aceitar contribuições suas. Talvez essa criança não permita contato físico também, né? Então ela até afasta um pouquinho da gente. E aí, o que a gente percebe? Se ela está com esses sinais, significa que ela não está disponível para interagir no momento. Tem algumas técnicas que nós vamos utilizar, mas a principal é, se ela não está pronta para interagir, então eu vou dar espaço físico e emocional para essa criança. Mas muitas pessoas perguntam, mas peraí, e aí? Vou fazer o quê, né? Eu fui chamada para trabalhar com essa criança, para desenvolver as habilidades dessa criança, e aí quando ela se isola, eu me afasto, eu deixo ela se autorregular, né? Imagina que você tá. Eu gosto de dar esse exemplo do celular carregando, né? Vamos. Imagina que Sim. você está com 10% de bateria e você precisa, por exemplo, fazer uma live, né? E aí você sabe, se você colocar, conectar o celular com 10% de bateria, você vai até começar a live, mas você vai cair, porque o seu celular não vai aguentar 10% de bateria, é muito pouco. Mas, se você colocar no carregador o tempo suficiente, o celular vai ter uma carga boa o suficiente para você conseguir fazer uma live. Algumas crianças, se você deixar carregar até 50%, ela volta para você depois e interage mais 10 minutos. Se você deixar ela carregar 60, 70% da bateria dela, quando ela voltar, ela vai estar mais disponível para interagir com você, porque ela vai estar com o cérebro dela um pouquinho mais organizado, porque a gente tem que lembrar que o isolamento tem uma função para a criança, né? Mas se eu deixar essa criança carregar os 100% que ela precisa, né, se organizar, essa criança vai vir com mais qualidade, né? Então a gente sempre pensa em qualidade e não quantidade. Né? Às vezes Sim. eu não espero essa criança se organizar e eu vou metralhando ela com solicitações ou o simples fato de eu pedir para ela interagir comigo. A tendência é essa criança ficar fugindo da interação social ou não criar uma memória afetiva legal em relação à interação social, né? Sim. Porque ela sabe que aquela pessoa fica o tempo todo lá chamando ela e ela não está disponível naquele momento. Que acontece? A curto prazo, né, Vão, que vai acontecer às vezes quando a gente dá esse espaço físico e emocional para a criança, é ela amar, né? Que ela está diante de uma pessoa que respeita e ela vai ficar um tempinho a mais ali se autorregulando. Mas a longo prazo a gente vai percebendo que a gente consegue se conectar com a criança, a gente consegue, a criança entende que a gente está respeitando esse momento dela. E aí a gente vai utilizar algumas técnicas também, que tem a técnica de imitação, que eu acho que você já deve conhecer, né? Que é fazer a brincadeira paralela, né? O que eu faço brincadeira paralela? Eu dou espaço físico e emocional para a criança, mas eu me distancio um pouquinho mais dela, eu comemoro os olhares dela, mas eu dou espaço para ela se autorregular e ela realmente me dá um sinal concreto de que ela está disponível para interagir naquele momento. Eu posso estar manipulando um outro objeto, não precisa ser o objeto que essa criança está manipulando. Se ela está em isolamento, talvez ela não queira dividir os mesmos objetos com você. Né? E aí eu vou aguardar um sinal de interação concreto. Quando essa criança me dá um sinal de interação concreto, pode ser uma verbalização, um som, um contato visual, ela olhar para mim e sorrir, aí eu vou construir uma atividade com ela, eu vou retomar aquela atividade que eu estava trabalhando com ela. Sim. Legal. Vamos para a próxima? Vamos. A próxima tá falando assim, né? O que fazer quando eles fazem birra? Eu acho que a primeira coisa a gente vai investigar, né? Qual é a função desse comportamento, né? Então, assim, por que que a criança está fazendo birra? Porque você deu um limite para ela? É porque ela quer o celular na hora que não é para ter o celular? Ou, de repente, acabou a bateria do celular. Acontece muito isso, né? E a criança, às vezes, não consegue compreender que precisa carregar o celular, né? Então, ela está com dificuldade de compreender. Então, no caso, não é a bateria, mas é a dificuldade de compreender esse limite.
né? Ela tá protestando, então, quando você dá esse limite, pode ser, então, tem criança que eu vejo que fica batendo a porta e abrindo a porta, e aí, né, aquela coisa. Tem criança, e aí, mais uma vez, né, tem criança que, às vezes, antes disso, né, ela começa com uma questão sensorial, né, como um comportamento de isolamento, e aí, dependendo da nossa reação, ela se torna birra, né, como a gente já tem falado isso várias vezes. Né? Então, primeira coisa, a gente vai tentar investigar o que está acontecendo com essa criança, então, ou essa adolescente, ou esse adulto. A gente fala bastante criança, mas a gente é uma forma carinhosa, né, já que a gente tem de falar com as pessoas no espectro. E aí a gente vai então investigar e tentar pensar em oportunidades de aprendizado. Eu penso assim, sempre quando acontece algo que, por exemplo, que é limite, eu penso sempre em oportunidade de aprendizado, né? Se a criança está naquele momento de birra, eu penso na melhor forma de como ajudar aquela pessoa nesse momento. Eu também prefiro, né, trabalhar esses comportamentos num ambiente controlado, porque é mais fácil de se trabalhar esse tipo de comportamento. Mas às vezes acontece isso no shopping. E aí, né? O que a mãe faz? Aí me lembra aquele exemplo que você deu na live anterior da criança que tá na boca do caixa pedindo a bala e ela não pode comer a bala porque ela faz dieta. E aí, o que essa mãe faz, né? Então, depois que a gente verificou, então, como é que tá essa pessoa nesse processo, a gente, então, vai dar uma reação mínima. Porque quando a gente dá muita reação, a gente responde, a gente não vai ignorar, né, já. A gente não ignora, não é que não ignora, mas é uma expressão calma, lenta. Você pode, de repente, acomodar, porque tem pessoas do espectro que quando ela está nesse momento e às vezes ela explodiu, né? Vamos pensar assim, é como se fosse uma panela de pressão e ela explodiu e aí e ela precisa de repente de uma acomodação. Eu tenho uma criança já que ele quando ele chega nesses momentos e normalmente são com limites impostos, porque ele não consegue ainda lidar muito com os limites. Então, e ele fica, né, frustrado por não conseguir aquilo que ele quer, porque não está na hora e o limite foi aplicado mesmo a gente oferecendo alternativas, e aí ele começa a chorar, mas é muito rápido. Aí ele se toca, né, do que está acontecendo, e ele percebe que ele fez algo que não deveria, e ele fica mal por aquilo, aí ele fica assim, abraço, abraço. Mas eu vejo que o abraço é um pedido de desculpa pelo comportamento, e ao mesmo tempo é me acomode, sabe? Assim, porque quando você dá aquele abraço, tem que ter um abraço apertado, né? Daquele que você fala assim, né? Parece a máquina do abraço. Ele chega a fazer aquele suspira assim e ele vai se acomodando e aí você consegue conversar com ele, né? Então, assim, ao mesmo tempo eu tenho que dar pouca expressão, porque eu já vi vezes de outras pessoas fazer algo assim, e ele fala: não fica brava, fica feliz, não fica brava, fica feliz, né? Então, assim, eu falo muito de não dar reação nesses momentos para poder, então, a gente então ir para um próximo passo, né? Então a gente tem que pensar muito no nosso corpo, na nossa voz, né? Não falar muito alto, não falar grosso, não fazer, né, esse vinco na testa, porque isso aqui mostra estou brava com você. E não tô brava com a criança, a gente não gostou do comportamento. Tem criança que às vezes pergunta, você tá brava comigo, né, pelo que eu fiz? E não tô brava, eu só não gostei do que você fez, porque nesse momento não é hora de fazer aquela birra no caixa. Aí depende muito da compreensão cognitiva também dessa pessoa nesse momento, né? E a gente vai, então, depois disso, explicar para ela, olha, não está na hora do tablet. E aí, dentro dos limites que a gente impôs, dependendo da família, a gente cria uma lista, né? Se é uma criança que tem bastante desses comportamentos, a gente cria uma lista do que realmente é limite, a gente minimiza, né, as reações a esses limites. A gente cria listas de alternativas para esses limites. Então, para cada limite, a gente tem de 2 a 3 alternativas para poder suprir as necessidades dessa criança, porque às vezes ela está naquela necessidade de estar fazendo aquele comportamento. Então é importante que, de repente, se é uma coisa que você vê, por exemplo, eu gosto muito do exemplo da criança que está querendo mexer com água e está querendo molhar tudo. Então você vê assim, que ela está por uma busca por água. Então, assim, será que naquele momento não dá para dar um banho nela, né? Também tomar cuidado para que ela não queira fazer sempre, né? Eu tive crianças que fazia, começou, fazia Antecipar, né?
A sim. gente pode Fazia, antecipar, né, observar os sim, sinais que a criança está sim. precisando. Então, tinha crianças que fazia cocô na calça só porque ela queria tomar banho depois, né? Então, assim, é importante também ir verificando, né? Como que a gente pode fazer, então. Então, a gente teve que trabalhar de outro jeito, porque começou com uma coisa e partiu para outra. Acho que a gente pode também, é importante não premiar, né, a birra. Então, por exemplo, se eu estabeleci o limite, então a gente está lá linkado com a minha equipe, olha, ele não vai poder mexer com a água em tal momento, né, porque está frio, porque ele está doente, então não dá para brincar com isso agora. Ou, por exemplo, a massinha, porque ele está comendo e ele faz dieta e tem massinha que tem glúten. Então, assim, e aí a criança desregulou. Ficou brava, fez a birra, se jogou no chão, tá jogando tudo, e aí? A gente oferece a água ou a massinha que foi dada como limite? Não, a gente não oferece. E não é porque a gente é ruim, a gente quer ser a malvada com essa criança, né? Mas porque a gente quer ajudar ela. Aquilo é uma oportunidade de aprendizado para ela entender que não está no momento. Então a gente pode também criar, por exemplo, um cartaz com que hora que ele vai ter aquele objeto, aquela coisa que foi dado o limite, né, Jaque? Se é, por exemplo, ela tá brava, ela se desregulou e fez birra, se jogou no chão porque ela queria ir para casa do vovô e da vovó. Não tá no dia na casa do vovó. Ainda mais nesse período, né, de pandemia, que tem várias cidades que ainda continuam em isolamento, outras saíram e agora retomaram, e aí a gente não tá vendo muitos nossos familiares, e não tá dando pra ir na casa da vovó, e ela gosta de ir na casa da vovó. Então, assim, mostrar num calendário já é uma oportunidade de mostrar os dias da semana, os meses, né? Como é que funciona. Você pode ir ensinando outras coisas para ele mostrar realmente quando que vocês vão poder ir na casa da vovó, dando essa previsibilidade para essa criança. Né? Mas de forma nenhuma a gente premia, a gente aguenta. E eu entendo que, por exemplo, se hoje ela chorou por 1 hora, seguida nesse movimento de birra, amanhã ela pode chorar menos, ela pode chorar por 40, e aí vai acontecer de novo, e você vai trazer novas estratégias, você pode trazer cartas. Eu tinha uma criança, já que quando ele entrava nessa desregulação e ele ficava fazendo essa birra e se jogava no chão, eu não podia me aproximar e nem falar. Porque quando eu tentava explicar o que estava acontecendo, o que eu estava querendo ensinar, ele se desregulava ainda mais, se descontrolava e batia, era aquela coisa. Então, assim, o que eu podia oferecer de conforto naquele momento era sentar, e eu nem podia ficar olhando muito, porque até o meu olhar, aqueles, né, de você tá me observando, né, parece o olhar de julgamento, né, a gente também não julga isso. Então, eu tinha que abaixar. A única coisa que eu falava era assim: eu estou aqui. A hora que você quiser conversar ou brincar comigo, um abraço, o que você precisar. E ali eu me mantinha, era a estratégia que eu tinha no momento que ele conseguia se regular, então a gente poder dar sequência em outras coisas. E aí só depois que acontecia isso, que ele se acalmava, que eu conseguia então explicar para que ele pudesse então aprender como lidar com esses limites, né? E não acontecer as birras. Hum. E aí você precisa estar firme, né? Emocionalmente bem também, né, Van? Para Exatamente. você não sentir que não vir crenças negativas na sua cabeça, como eu não dou conta, essa criança, né? Ela tá aqui tá Sim, fazendo de propósito, eu sou uma péssima mãe, eu não sei educar, né? fazendo para me provocar, né? Não tem nada a ver com isso, né? E acho que é importante, uma coisa bem lembrada que você falou agora, de estar bem. Então, por exemplo, se tem momentos que a gente não tá bem, uma das coisas que eu falo muito com as famílias que eu trabalho, né? Que quando você não tá bem para aplicar aquele limite, porque você sabe que vai acontecer aquilo, então, se você tem uma outra pessoa, você pode chamar essa pessoa, já esteja combinado com alguém, né? Que todo mundo já tá trabalhando ali alinhado, olha, eu não dou conta, eu vou acabar cedendo, e aí o nosso plano vai por água abaixo. Então, assim, né, já que você pode me ajudar aqui agora, porque eu vou acabar cedendo e eu não vou dar. Porque eles percebem também quando a gente não está fortalecido, né? As nossas emoções, as nossas crenças, de que quando ele está chorando, né? Não estou fazendo nada de mal, é um momento, ele precisa aprender a lidar com essa frustração, né? Então, eu estou ajudando ele naquele momento, eu não estou deixando ele chorar porque, claro, vamos pensar em crianças, então vamos para o extremo, crianças que começam a chorar e começam a se bater, e se machucar e se morder. Aí essas crianças realmente a gente vai meio que segurar, controlar
não vai deixar ela bater a cabeça se ela estiver fazendo isso, mas ainda assim com mínima expressão, mínima reação, para depois então vocês conseguirem explicar quando a coisa acalmar, conseguir então explicar como que a gente vai fazer, como por que que você está fazendo aquilo, né? Causa e consequência, né? Explicar o que está acontecendo ali naquele momento. Acho que é Sim, isso. as consequências do comportamento, né? Eu acho que a gente tira aquele olhar de julgamento em relação ao comportamento e mostra para a criança qual é a consequência natural daquele comportamento, que quando ela faz a birra, ela não consegue o que ela quer, porque a gente às vezes não entende. Ou às vezes eu já entendi, eu deixo claro para ela que eu não entendi, mas que ela não vai ter o que ela está querendo com a birra. Né? A gente quer ajudar ela a desenvolver outras habilidades para ela protestar. Né? O problema não é a criança protestar. Né? É saudável você protestar. A questão Sim, é a forma como você protesta, né? sim. E acho que quando ela protesta é uma forma de comunicação, né? Eu estou querendo dialogar, por que que eu não posso celular agora? Só que como ainda ela não. Alguma dessas crianças às vezes não tem a comunicação verbal ainda, a forma que ela encontra porque até o momento, acho que quando ela fazia isso, ela era respondida, né, Jaque? Então, é uma das formas. Jaque, deixa eu falar uma coisa. Faltam 9 minutos para acabar a nossa live. Nossa, só Aí, 9 minutos. 9 minutos. Tem uma Então, pergunta. eu tenho uma sugestão, não sei, Fê, o que você acha? Que tem uma pessoa que perguntou sobre onde encontrar profissionais que trabalham com as nossas metas. Eu acho que ela é mais curta. Eu não sei, eu pensei de Aham. responder essa, porque só faltam 9 minutos. E aí a gente se despedir. O que que você acha? Nossa, passou tão rápido. Tá contando há tempo? Não tá em cima, é que eu acabei olhando no relógio aqui de baixo. Tá. Eu não achei onde que é esse reloginho, esse do Instagram que você me falou, tá? Pessoal, Mas como a gente a gente tem alguns consultores, né, no Brasil. Eu tô aqui em Cuiabá, Mato Grosso, né? Vanessa, você é de São Paulo. São Paulo. E São Paulo, a gente tem o Lincoln do Rio, né? A gente tem pessoas que fizeram os nossos cursos também, que tem profissionais que fizeram nossos cursos e aplicam a nossa abordagem, né? Mas aí alguns eu tenho contatos e poderia oferecer. Acho que você também deve ter alguns que você pode oferecer o Lincoln também, né? Sim. Mas é legal lembrar as pessoas que agora a gente está no projeto que a gente vai começar uma formação para outros consultores, então profissional que tem interesse de ser consultor, né, na abordagem da Inspirados pelo Autismo, fique ligado no nosso Instagram, porque a gente vai começar a divulgar, né? Tá quase pronto, tá no forno, né, Jaque? Tá quase Sim. saindo o nosso projeto, tá no forno. Ou é um filho, né? Tá sendo gerado, tá prestes a nascer. Então fiquem ligados, porque a gente tem ideia aí de começar, então, a fazer novos profissionais, então, como consultores da Inspirados. Sim, aí a gente espera que a gente tenha, no mínimo, um consultor em cada estado, né? Para dar Nossa treinamento, para meta, crescer. nossa meta. Olá! Tem perspectiva e realidade, né? Vamos ver se nossa perspectiva vira realidade. Ai, gente, então acho que é isso, né? A gente precisa finalizar, porque da outra vez a gente deixou encerrar sozinho e a gente teve problema, então, para salvar e colocar no nosso. Vai estar, então, disponível no IGVT, vai estar disponível no YouTube, né? E na página da Inspirados, é isso? A gente E agradece os comentários aqui. Vieram algumas perguntas super legais que eu estava doida para responder, mas, assim, desculpa, a gente não dá conta, né, de responder todas as perguntas. se Mas se deixar, a gente foram vai falando, falando. alguém se sentir muito mal, eu preciso muito da minha resposta, manda lá no direct que a gente responde por escrito, tá? Sim, sim. Obrigada para todos vocês que estão aqui com a gente. Obrigada para as pessoas que mandaram as perguntas, tanto no Instagram, no WhatsApp, né? A gente está muito feliz, então, com esse processo aí de lives, né? Hum, Muito Tá bom? obrigada pela parceria, novamente. Obrigada a Eu acho que você, no Jana. final, Muito obrigada. Eu pessoal. que agradeço. Gratidão. Tchau, tchau, gente.